a opinião, obviamente, e tem que ser, tipo, bala no alvo, tá? Ó, na última sexta-feira, muitos fãs da cantora Taylor Swift passaram mal por conta das altas temperaturas no Rio de Janeiro, somado também à aglomeração lá no Estádio Engenhão e a falta de hidratação. Tudo isso no show da Taylor Swift. Ana Clara Benevides Machado, aqui a notícia é muito ruim, de 23 anos, sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu na somatória de todas essas coisas. Vamos para as informações. Não era permitido entrar com garrafas ou copos d'água no show. Segundo os fãs, as filas eram enormes e não conseguiam fazer a compra de águas. Os ambulantes não tiveram acesso a determinados locais, como na grade que fica perto do palco. Muitos internautas falaram, obviamente, na internet, que copinhos de água estavam sendo vendidos a R$8. A empresa, a T4F, organizadora do evento, emitiu um comunicado lamentando a morte de Ana Clara. Depois disso tudo, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou em seu perfil aí no antigo Twitter que o governo federal criou uma portaria que permitirá aos fãs entrarem com água em show no Brasil. Além disso, eventos com alta exposição ao calor deverão disponibilizar água potável gratuita em ilhas de hidratação, de fácil acesso. As medidas, segundo o Flávio Dino, já valerão a partir do sábado, dia 18. A portaria será editada em no máximo 1 hora e será postada aqui no perfil do Twitter para o conhecimento dos detalhes. Foi o que declarou o ministro. Aqui em Maringá, a gente já viu em vários eventos aqui a cobrança exorbitante na garrafinha e também no copo d'água. A gente viu isso aqui não em um evento só, em vários eventos. Então, olha o tamanho do risco que a gente corre pensando no calor que a gente tá. Rigon, em 1 minuto. Tá, eu vou lembrar 2 eventos. Um foi a semifinal lá do Zebrão. Final, né? Contra Londrina. Contra Londrina. Um copo de água a R$5, isso em 2000. Isso há 10 anos 14, atrás. há 10 anos Nossa, atrás, imagina. um copinho a R$5. E também um pré-carnaval, algo parecido, inventaram o nome lá, pré-folia, alguma coisa, na Vila Olímpica, ou seja, um espaço público. E eles, até onde eu sei, a organização proibiu a Sanepar de colocar aqueles bebedouros que eles têm, que eles colocam em eventos públicos. Foi proibido porque eles queriam vender a água deles, na barraquinha deles, ao preço que eles quiseram. Felizmente, foi só no primeiro dia, diante das denúncias, aí a prefeitura resolveu entrar na parada. E, pelo jeito, isso deve se repetir no Brasil inteiro, porque deve ter gente que só pensa em dinheiro, à custa da saúde dos outros. Isso a gente só tem que lamentar e torcer para que não ocorra mais. Pamela Bussolini? Olha, Paulo, sinceramente, quando eu vi essa notícia aí do Rio de Janeiro e tudo mais, eu fiquei me perguntando, eu não sei o que falta para as pessoas entenderem o que se passa hoje em dia. Primeiro, o seguinte, é uma opinião pessoal. Você colocar no Cristo Redentor camisetinha da Taylor Swift, antes de ser uma estátua, uma placa do Rio de Janeiro, ele parece que se esquecem, que você está colocando uma camiseta em Jesus Cristo. Eu fico pensando assim, se Jesus já ficou de cara, vou falar assim, né? De entrar no templo e ver aquele comércio todo, você imagina colocar uma camisetinha em Jesus Cristo para promover artista internacional que está chegando no Brasil. De um mau gosto que só, sinceramente, passa todos os limites. E aí, não é só a água, né? A pessoa, porque eu penso o seguinte, a pessoa que está na organização, esse pessoal que está lucrando, não tem que ser exaltado dessa forma. Não deixa entrar com água. Uma sensação térmica no Rio de Janeiro de 50 graus. Aí, no outro dia, cancela o show com todo mundo já lá, pessoas que vieram de fora. Chega lá, não, tá muito quente, não vou fazer o show. Em cima da hora. O povo sai do show arrastão. Então, é isso aí. Não vai dar certo. É merdelê em cima de merdelê, porque começou fazendo cagada. Então, vai ser cagada até o final. A passagem dela aqui no Brasil, vocês me desculpem. Entendeu? Agora, aqui no Maringá, não é só água que é caro, né? Respirar aqui em Maringá é caro. Amigos meus que vêm de fora pra cá falam assim, nossa, eu me sinto na praia aqui, porque aqui é preço de praia, é turístico. Maringá é turístico o ano inteiro. É um preço exorbitante. E eu penso o seguinte, o básico, que é a água e tudo mais, tá certo, tem que ser liberado de entrar sim. É difícil, porque vai ter que controlar o que é água e o que não é, porque o brasileiro também é complicado. Mas não pode ser negado esse tipo de coisa. Minha avó, minha mãe sempre diz, né? Um copo de água não se nega a ninguém. E o que fizeram ali no Rio de Janeiro
é desumano. Então, fica aí o recado para o brasileiro parar de endeusar artista e principalmente artista internacional. Daniel Matos. Precisa acontecer uma tragédia para que as autoridades tomem providências. Acho que na Expo Ingá aqui também, eu não vou lembrar, mas teve problema. O Procon teve que ir lá, o preço da latinha, da água, também fora da realidade em questão. Do universo, né? Do universo, né? Então, assim, não é um problema só lá no Rio de Janeiro. Teve que acontecer a tragédia para acontecer as medidas. Claro que, às vezes, será que o Brasil está preparado para esses grandes eventos? Né? Será que a organização se preocupou com a qualidade, ali, com o conforto? Porque não era barato esse ingresso não, viu, Paulo? Então, assim, as pessoas que só pensam no lucro, só pensam no dinheiro. Claro que é difícil controlar, pode entrar com a sua garrafinha, porque, como a Pamela disse, o brasileiro vai pôr ali a vodka, vai pôr ali a cachaça, vai pôr um monte de coisa que vai dificultar. Agora, pontos de hidratação é o mínimo que um grande evento deve ter. A pessoa não precisa ser obrigada a comprar água, mas que disponibilize a água, pelo menos para a pessoa, né, se hidratar, ainda mais em época de calor. A gente vê aí em campeonatos de futebol para hidratação. E jogador que é muito bem tratado, muito bem pago. Agora, num show que a pessoa está lá horas debaixo do sol, não tem pontos porque a pessoa quer lucrar na venda da garrafinha da água. Então, assim, precisou acontecer uma tragédia para que as pessoas se mexam. Então, assim, vamos esperar que não só no Rio de Janeiro, mas em Maringá também, são grandes os eventos que acontecem aqui em Maringá. Será que a fiscalização está atuando? O público está certo? Semana passada, no jogo da Argentina e Uruguai, superlotação na Bombonera. E se acontece uma tragédia lá, aí que as autoridades iam, só porque foi na Argentina o jogo, é tão grave quanto. Então, assim, Daniel? precisa acontecer as coisas para poder agir, e espero que haja e não aconteça mais isso. Luiz Neto, 1 minuto. Olha, Paulo, são coisas que chamam a atenção, né? Inclusive, só vou discordar da questão, assim, que a Paulo falou do Cristo, porque o Cristo, para mim, é um monumento religioso, mas é um monumento turístico, né? Então, assim, até o próprio Deus fala que a gente não deve se apegar, né, em imagens, estátuas, porque Deus é muito mais que tudo isso, né? Eu acredito que o Cristo hoje é mais algo turístico do que religioso, porque as pessoas vão lá, porque é um lugar marcante no Rio de Janeiro. Mas em relação a esse show, né, fica de alerta para outros shows que sejam realizados, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro. É preciso ter estrutura. Nós estamos falando de uma questão que envolve muita gente, né? Muito se especula sobre o dinheiro que transita na economia durante esse período, né? Questionam aí 400 milhões de reais na economia durante esses shows que são realizados. Só que nós estamos falando de vidas, né? Nós estamos falando de seres humanos. Então isso precisa ser levado em consideração, esse cuidado precisa ser feito e é algo que a gente tem que estar sempre atento. Agora, o que também a gente tem que colocar em xeque, Paulo, é a segurança pública. Nós não tivemos só uma menina que morreu por uma parada cardiorrespiratória e nós tivemos um menino que foi assassinado num assalto de bandidos que saíram da sexta-feira de um desses meliantes, né, suspeitos, né, que a gente não pode afirmar, né, tem que colocar no campo das suposições. Vai, Neto. Desses meliantes, e na sexta-feira, e aí acometem esse ato com o menino no sábado. Então olha que triste, né? Então tem muita coisa aí que precisa ser analisada. Vamos lá. Ô, Fernando Tupan, eu quero te ouvir sobre essa história de negativa de água. Será que as pessoas, antes de ir para um show ou até comprar o convite, deveriam perguntar: vocês vão ter ilhas de hidratação? Vocês vão ter água? Qual vai ser o procedimento? Porque a gente, de fato, chega no show e não sabe o que vai acontecer por lá. Paulo Caetano, nesses shows internacionais há uma vontade muito grande de ganhar muito dinheiro. Então, por exemplo, não tem o acesso, é difícil, só com todo mundo dentro do campo, e olha, sempre dá tragédia. Eu parei de ver shows com grandes capacidades há muito tempo, porque tudo é difícil, o preço é alto, e olha, nada a ver ficar vendo essas porcarias aí com 200 mil pessoas que você não pode ouvir o som direito. E imagina agora a água. Para você pagar toda aquela estrutura, você precisa cobrar os olhos da cara, e isso não é certo, Paulo Caetano.